A Ucrânia está cada vez mais entregue nessa guerra contra a Rússia e nas últimas semanas a gente tem visto uma série de sinais de que o Zelensky vai ser entregue, né? A gente fala entregue à sua própria sorte, certo? E que a Ucrânia realmente vai acabar perdendo essa guerra aí. E nesse vídeo a gente vai falar sobre todos esses desdobramentos. Vamos lá. Esses dias, nós tivemos algumas manifestações de alguns altos generais norte-americanos dizendo que a Ucrânia realmente não vai conseguir ter êxito nessa guerra. Nós tivemos também declaração do Trump falando que se ele vencer as eleições dos Estados Unidos, ele vai acabar com essa guerra em 48 horas e que a Ucrânia fatalmente vai ter que ceder territórios para a Rússia. E também tivemos declaração do Elon Musk. Adri, mas o Elon Musk não tem nada a ver com isso. O Elon Musk foi fornecedor de internet para a Ucrânia, que facilitou muitas operações ucranianas, operações de cyberataque, esse tipo de coisa. Ele também declarando que a Ucrânia não vai vencer essa guerra. E o presidente da Polônia dizendo que não vai mais ceder armamentos para a Ucrânia, inclusive embargando a Ucrânia juntamente com a Hungria. A partir de agora, a Ucrânia não vende mais cereais nem para a Hungria e também nem para a Polônia, ou seja, de certa forma dificultando ainda mais a situação financeira do governo Zelensky. Como é que isso afeta o Brasil? Como é que isso afeta o mundo, né? Primeiramente, o presidente Lula foi feliz no seu alinhamento, né? Não estou falando que ele previu que isso ia acontecer, eu estou falando que o alinhamento ideológico que ele fez inicialmente com China e Rússia foi um tiro que acabou dando certo, porque uma vez que a Rússia concretizar essa vitória sobre a Ucrânia / OTAN, porque o que a Rússia enfrentou não foi a Ucrânia, foi a Ucrânia com inteligência, com equipamento, com financiamento de todo o Ocidente. Então, né, na verdade foi uma aliança contra a Rússia. A Rússia vai se tornar mais forte no cenário mundial. Dari, mas por quê? Só porque ela venceu a guerra? Não. Porque esses territórios que vão ser anexados pela Rússia, né, que no caso são os territórios do sul e do leste da Ucrânia, são territórios assim, que produzem muitos grãos, é onde a Ucrânia realmente tem muitas plantações, e são territórios que são ricos em recursos naturais, como vários tipos de minério. E também tem acesso ao Mar de Azov e ao Mar Negro, o que facilita muito a logística da Rússia, porque a Rússia tem pouquíssimo acesso a mares de águas quentes. O oceano que banha a costa russa é um oceano que fica a maior parte do ano congelado. Então tudo isso vai facilitar muito a logística russa e vai fortalecer essa aptidão que a Rússia já tem para ser uma fornecedora de commodities, né? Isso daí coloca a Rússia numa situação de poder barganhar mais forte. Eu ainda não sei se a Rússia vai se tornar um competidor mais forte em relação ao Brasil, porque isso vai desenvolver muito o potencial produtivo de grãos da Rússia e o Brasil compete diretamente nesse mesmo mercado, apesar de venda de comida não é um problema, né? Na verdade, comida vai se vender de qualquer forma, certo? E aí, o que mais isso significa, Dario? Isso significa também que nós temos uma quebra de paradigma, porque desde o final da Guerra Fria, nós tínhamos um paradigma de que o mundo capitalista, com o seu enorme saco de dinheiro e muita tecnologia, ele poderia suplantar, né, as economias que fossem de países comunistas ou socialistas, ou que fossem economias focadas no Estado grande, né, como é o caso da Rússia. E o que nós vimos, na verdade, foi uma série de países que representam o capitalismo, que representam o Ocidente, financiando com seu dinheiro, sua tecnologia a Ucrânia, não conseguindo suplantar a Rússia em campo de combate. Isso, por si só, inclusive, teve aliança recente entre a Rússia e a Coreia do Norte, que, na minha opinião, fechou a tampa do caixão, porque se já estava ruim de financiar a Ucrânia, com só a Rússia mantendo o esforço de guerra, imagina, caraca, agora a Rússia vai receber um estoque colossal, né? Provavelmente top 3, né? A Coreia do Norte provavelmente tem top 3 dos maiores arsenais do mundo, porque ela ficou muito tempo estocando armamento, preocupada com a guerra com a Coreia do Sul, antes de iniciar o seu programa da bomba nuclear.
Imagina agora a Rússia com estoque para mais de ano aí de armamento. Fica muito mais difícil, né, de financiar a Ucrânia. Ucrânia que já está há mais de 110 dias em contraofensiva e não está conseguindo reconquistar nenhuma cidade. Conseguiu reconquistar um ou outro vilarejo, mas nada de cidade. Então, em contrapartida, tem uma pressão muito grande dentro desses países do Ocidente, reclamando, pô, a gente está aqui sofrendo com inflação, sofrendo com uma porrada de imigrantes entrando no país, né, aumentando nosso aluguel e tal, e vocês dando dinheiro para a Ucrânia? Então, naturalmente, o Ocidente foi perdendo força, né, perdendo essa capacidade de financiar com aquele discurso humanizado que estamos defendendo a paz, estamos defendendo a democracia, porque senão os governos iam começar a cair para tudo quanto é lado, certo? E isso dá muita força, todo esse cenário, né, essa vitória russa, essa demonstração clara de que governos com Estado grande, com governantes autoritários, podem sim bater de frente com países mais ricos, que eles têm condição de competir de igual para igual em campo de batalha. Isso mostra que esse novo mundo multipolar defendido pelo BRICS, ele realmente pode ser viável no sentido de defesa, de soberania, realmente bater de frente com esse imperialismo, com esse neocolonialismo dos países ocidentais, que se acostumaram a explorar os países mais pobres. Fica aí como exemplo a África, que apesar de não ter mais nenhuma colônia oficial, está constantemente sendo explorado pelos países europeus, primordialmente pela senhora França. Então, o cenário, galera, é basicamente um cenário de fechamento dessa guerra, né? Eu acredito que talvez ela dure um pouquinho mais, mas em breve a Rússia vai concretizar o fim da guerra, vai anexar esses territórios. Ainda não sabemos qual vai ser o comportamento do Putin pós-vitória, se ele vai se virar para a Moldávia, que é um país do lado da Ucrânia, pequenininho, não tem nenhuma capacidade de defesa, inclusive tem lá dentro um enclave, né? Não é nem um enclave, seria tipo um país rebelde lá dentro, que defende a bandeira russa, né? Então a Rússia poderia anexar, dizendo que tem muitos russos morando lá na Moldávia também, e a Geórgia, que também possui 2 territórios anexados pela Rússia, que pode acabar sendo a próxima bola, né? A gente sabe que o interesse do Putin é continuar expandindo seus territórios para garantir um bolsão defensivo de território em caso de um futuro ataque aí dos países ocidentais. O que resta a gente, como brasileiro, é torcer para que a nossa política externa no Brasil seja uma política inteligente, que o nosso presidente não fique fazendo declarações desnecessárias, que realmente tente negociar com todos os lados, o vencedor, o perdedor, que não venha com o discurso de financiar o país, antes de financiar a nossa própria nação primeiro, né? E que os nossos diplomatas vão para tudo quanto é lado no mundo para buscar negócio para o nosso empresário, para a gente promover uma reindustrialização do Brasil e uma elevação da nossa competitividade. Então é isso. A gente fica por aqui, hoje o vídeo um pouquinho mais curto. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.